Flor Delis pede autorização para celebrar casamento em presídio. A ex-deputada Flor Delis pediu para casar com o noivo no presídio onde cumpre pena pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo. Reprodução em redes sociais. Flor Delis e noivo Alan Soares, Metrópolis. A ex-deputada federal Flor Delis dos Santos, condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do ex-marido e pastor, Anderson do Carmo, pediu autorização para celebrar o casamento com o noivo, Alan Soares, no presídio onde cumpre a pena por envolvimento no homicídio. A informação é do jornal O Globo. O casamento religioso foi solicitado à direção do presídio Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o jornal, para comprovar o relacionamento com Alan, Flor Delis precisou registrar a união estável. Com isso, a ex-deputada poderia solicitar visita íntima. Flor Delis informou à Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, que não deseja usar o benefício antes de casar oficialmente com o noivo. Na Justiça Itinerante do Presídio, em 24 de abril, Flor Delis pediu a retirada do sobrenome Souza. Fruto da relação com a vítima, o pastor Anderson, de todos os documentos dela. Quem é o noivo de Flor Delis? Alan Soares, 28 anos, conheceu a namorada na época em que trabalhava como produtor musical gospel. Em 2021, pouco antes da prisão da ex-deputada, o casal oficializou a relação. Ele acompanhou todo o julgamento de Flor Delis. O romance do produtor musical e Flor Delis foi revelado pelo Globo, em fevereiro de 2021. O casal apareceu pela primeira vez no aniversário de 60 anos da ex-deputada. Alan consta como visitante ativo. Ele frequenta o pátio do presídio, onde as presidiárias recebem familiares e amigos. Acusações. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público, Flor Delis dos Santos foi responsável por planejar o homicídio do marido. Além de ter convencido os demais acusados a participarem do crime e simularem ter ocorrido um latrocínio, roubo seguido de morte. Acusados de envolvimento no caso Flor Delis, Metrópolis *** foto envolvidos caso Flor Delis, 4. Marcos Siqueira Costa e Andréa Santos Maia. Que não têm parentesco com ninguém da família, mas que se envolveram no crime, foram condenados por uso de documento falso e associação criminosa amada Reprodução TV Globo. Em 2019, o assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza revelou a existência de um esquema criminoso dentro da estrutura familiar da ex-deputada federal Flor Delis. À época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, PCRJ, deflagrou uma operação que apontou ao menos 10 pessoas envolvidas na morte do religioso. Após as investigações, a pastora Flor Delis, PSDRJ, foi indiciada como a mandante do crime. Contudo, devido ao foro privilegiado que tinha, ela não pôde ser presa em um primeiro momento. Os filhos do casal, no entanto, não tinham o mesmo privilégio, o que fez com que 7 deles fossem presos suspeitos de participação no assassinato. Flor Delis Anderson do Carmo. Flor Delis, na verdade, é mãe de 51 filhos adotivos e 4 biológicos. Pastora e cantora gospel, ela foi a deputada federal do Rio de Janeiro mais votada e teve a história de vida contada em um filme estrelado por Bruna Marquezine, Reinaldo Gianecchini, Rodrigo Hilbert e Débora Seco. Em 1994, a cantora adotou 37 crianças sobreviventes da chacina da Candelária. Junto com outros filhos que já tinha, fundou o Ministério Flor Delis. Dentre esses filhos, estava o pastor Anderson do Carmo, que, inclusive, também chegou a se envolver com Simone, filha biológica da pastora. Antes de se casar com Flor Delis Reprodução. Quando oficializaram a união, Anderson tinha 17 anos. Flor Delis, 33. Segundo o relato de uma testemunha, que afirma ter morado na casa com os envolvidos no crime. Tanto a ex-deputada quanto o pastor tinham relações sexuais com os filhos redes sociais. O assassinato de Anderson do Carmo de Souza, ocorrido na madrugada de 16 de junho, foi apontado por Flor Delis, em uma primeira ocasião, como latrocínio. Contudo, segundo a polícia, a Câmara de Segurança da residência não apontou a presença de nenhum desconhecido na casa Agência Brasil. Outro ponto que chamou atenção durante as investigações foi o celular da vítima, que não foi encontrado no local do crime. Flor Delis sustentou que o aparelho havia desaparecido, mas
Tempos depois, agentes conseguiram traçar caminho percorrido pelo aparelho por conta dos dados de telefonia reprodução. Informações coletadas apontaram que o telefone de Anderson havia sido conectado ao Wi-Fi da casa de um senador, logo após o crime, e, tempos depois, foi ligado novamente em Brasília. A assessoria da Flordelis informou, à época, que não comentaria a investigação. O celular nunca foi encontrado reprodução. Já no celular de Flordelis foi identificada uma troca de mensagens entre a ex-deputada e filhos dela com a informação de que a morte de Anderson seria a única saída. Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Escreveu a mulher Cleia Viana à Câmara dos Deputados. Segundo a Polícia Civil, foi constatado que Flordelis já havia tentado matar Anderson envenenado em diversas outras ocasiões, e o motivo seria o controle do dinheiro da igreja e de poder dentro da família Rafaela Felixiano Metrópolis. Após todas as revelações, o PSD, partido de Flordelis, suspendeu a filiação dela e, tempos depois, o Conselho de Ética da Câmara aprovou cassação da deputada. Hoje, ela está presa e responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Durante o velório de Souza, um dos filhos biológicos da pastora, Flávio, foi preso como autor dos disparos. Tempos depois, Lucas, um dos filhos adotivos de Flordelis, também foi levado pela polícia suspeito de ter fornecido a arma a Flávio. Lucas negou participação no crime. Porém, os dois foram condenados pela justiça. Também foram condenados os filhos, Adriano dos Santos Rodrigues, por uso de documento falso e associação criminosa armada, e Carlos Ubiraci Francisco da Silva, o Neném, por associação criminosa. Carlos foi absolvido da acusação de homicídio reprodução TV Globo. Envolvidos caso Flordelis, 3. São réus, André Luiz de Oliveira, por uso de documento falso e associação criminosa, Marzi Teixeira da Silva, por ter recebido dinheiro para pagar a morte do pastor, e Simone dos Santos Rodrigues, por ter pago pelo assassinato de Anderson. Além deles, Rayane Du,